Bom dia pessoal. Bem-vindo à primeira aula aí de como sair com a moto. Eu vejo que tem muita gente com dificuldade em sair com a moto e eu venho aqui gravar um vídeo, né, do passo a passo, umas dicas que podem ajudar iniciantes. E a primeira dica, pessoal, é quando você montar na moto, sempre tente encontrar uma posição que a moto esteja equilibrada, que você esteja conseguindo manter o peso da moto em pé com a moto, entendeu? E a outra dica que eu falo pra vocês é tentar memorizar o passo a passo, ou seja, apertar a embreagem, pode apertar a embreagem aí, ô Kelvin, olha, ó, apertar a embreagem, né, ó, essa daí é a embreagem, você tentar memorizar na sua cabeça a embreagem, o freio dianteiro, apertar sempre o freio dianteiro também, memorizar qual é o freio dianteiro, o freio traseiro, pode apertar o freio traseiro por favor, olha, ó, memorizando, sem a moto andando, a moto parada, você memorizar. A embreagem, freio dianteiro e freio traseiro. Tentar fazer esse passo a passo, equilibrar tudo, pôr na mente, né? Antes de tudo. Beleza, vamos lá. Essa é a segunda aula do Kelvin, então ele já tem uma noção já. Ligar a moto. Vamos ligar a moto. Encaixou a chave. Girou sentido horário. Não quer tirar não. Encaixa a chave, vai, aí. Ligou a moto. Identifica se ela tá no neutro. A luz verde vai estar ligada do N. Não sei se vai conseguir ver na câmera. Beleza. O que você faz? Antes de ligar, ver se tá tudo certo. Vê se o pezinho tá levantado. Uma coisa que você também pode pôr já em prática. Ver se o pezinho tá levantado. Moto tá ligada. A minha moto tem sensor, então encosta o sensor lá na... Isso aí não é de fábrica. Então vocês não precisam se preocupar com a moto de vocês, né? Mas beleza, encostou o sensor, é bem aqui, ó. Certo? Apertou pra ligar a moto. Agora não esqueci o nome do... Isso, obrigado, Kel. A moto tá ligada. Agora essa é a parte que o pessoal muito tem medo. O que vocês vão fazer? Embreagem até o final. Apertou a embreagem, jogou uma pra baixo, que é a primeira. Isso, certo. O que vocês vão fazer agora? Igual eu falei com o Kelvin na primeira aula. Tá vendo aqui, ó? Ele vai tentar... Pode voltar de novo, isso. Ele vai tentar encontrar o ponto da embreagem. Pode ir soltando, Kelvin. Ó, bem devagar, o mais devagar possível. Aí, ó, ele encontrou. A moto tá querendo ir, certo? Não. Pode manter só nesse ponto. Eu tô falando pra ele manter nesse ponto porque ele achou o ponto da embreagem, mantém. Não mexe mais nenhum dedo, não mexe mais nenhum músculo. Aí, ó. Ela quer tentar sair sozinha. Correto? Achou esse ponto. Ah, mas aí o pessoal fala pra já ir soltando e acelerando. Não, segura, ele tá segurando ali, ó, no ponto que ele achou. Você achou o ponto, né? Ela tá querendo já sair. O que você vai fazer agora? Vai saindo só com um ponto, Kelvin, só com um ponto. Vai saindo com ela só com um ponto. Manteve isso, deixa ela aí, ó. Deixa ela aí. Não acelera nem nada. Tá vendo que ela tá tentando ir? Ele não tá acelerando. Ele não tá acelerando. Essa é a dica que eu dou. Aí o que acontece? Deixa ela aí um pouquinho, Kelvin. Deixa ela aí um pouquinho. E isso, mantém o ponto ainda ali, ó, como vocês podem ver. Agora tenta acelerar só um pouquinho. Aê! Entendeu? É isso que eu digo. Então, pessoal, vocês achou o ponto da embreagem, vocês vão ver que ela vai querer andar. Ah, mas Maurício, eu vejo na internet os caras falando que você tem que já ir soltando e acelerando. Não, por isso que eu vou dar as dicas certas. Acha o ponto da embreagem. Na sua primeira tentativa, você vai achar o ponto da embreagem. Achou o ponto da embreagem? Aí que vai vir um pulo do gato, porque a moto já vai querer andar sozinha. O Kelvin só conseguiu fazer isso porque ela tava em uma ladeirinha para baixo, ó. Ela tá em uma ladeirinha para baixo, então fica mais fácil. Em uma ladeira subindo, claro que você vai ter que usar o acelerador. Em uma reta, pode ser que você tenha que usar o acelerador também. E agora vai vir o pulo do gato. O que acontece? Agora é aqui no acelerador. Você vai ver que o que eles ensinam é você já começar a soltar e acelerar. Só que o que eu recomendo, igual eu já ensinei pro Kelvin. Mano, primeiro pega o time do acelerador também. Então, o acelerador você só vai fazer isso aqui, ó. Não vai fazer isso aqui, ó. Você não vai. Você vai fazer isso aqui, ó. Bem devagar, o mais devagar possível. Mano, ó, eu quase nem mexo o dedo, ó. E ela já... Tá vendo? O mais devagar possível. Então esse é o passo a passo para uma dica de iniciantes querendo sair com a moto. Eu vou falar porque eu vim colocar a moto reta e de novo passo a passo. Então vamos lá, pessoal, de novo. Embreagem, a moto tá ligada. Põe a primeira para baixo.
que estava no neutro, e ele vai tentar achar o ponto da embreagem. Tenta achar o ponto da embreagem, Kelvin. Quando ela começar a querer sair, você segura. Olha, ela começou, aí ó, é aqui. Ela tá começando a sair, tanto que ele tem que fazer força no pé para segurar com a moto, ou ali no freio. Achou o ponto da embreagem? Kelvin, pode começar a acelerar, por gentileza, só que bem pouquinho, ó. Ele quase não faz movimento confuso. A moto vai fazer barulho, mas é normal, pessoal, não sente medo. Vai soltando a embreagem, igual eu te falei. Vai soltando a embreagem. Isso, aí, ó. Aí, ó. Então vocês já viram como que funciona. Na internet os caras vão falar assim, não é julgando, cada um ensinando do jeito que achar melhor. Só que eu prefiro desse jeito, que me ajudou bastante. É você achar primeiro o ponto da embreagem, sem esse negócio de, aperta a embreagem, vai soltando e acelera. Não, vamos ensinar passo a passo. Achou o ponto da embreagem. Ela começou a querer sair sozinha, você segura no ponto da embreagem. Faz aí, por favor, Kelvin. Vai, achou o ponto da embreagem, ó. Põe primeira, achou o ponto da embreagem. Ele vai achar de novo, ó. Ó, devagarzinho, mais devagar que você puder, câmera lenta. É aí, né, Kelvin? Ó, ele tá segurando. Ele não tá acelerando, ela tá querendo sair sozinha, ó. Ele tá até segurando com os pés. Ele achou. Tá segurando, tá acionado, ela tá segurando. Aí você vai fazer com o acelerador. Pode fazer, Kelvin, por favor? Bem devagar, o mais devagar. Mantendo o ponto da embreagem, ó. Não precisa soltar a embreagem. Vai soltando só um pouquinho assim no ponto que ela tá querendo andar. Ó. Isso, ó. Ela tá querendo andar, ó. Vai segurando nesse ponto, achou? Só vai agora com o acelerador. Olha, ó. Ela tá até difícil de segurar, né, Kevin? Aí você vai deixando ela pegar velocidade e vai soltando mais ainda. Só que devagar. Aí, acelerou. Então, pessoal, primeira coisa que vocês vão fazer é montar na moto. Pode montar na moto, por favor, Kelvin? Montar na moto, ela vai estar parada, apoiada no pezinho, montou. E achou o equilíbrio dela, achou o peso que ela ia falar, mano, eu não tô segurando quase o peso da moto nada, né? Olha, ó. Achou o peso, tá bem equilibrada. Puxa o pezinho pra cima, por favor. Certo? Beleza. A moto tá bem equilibrada, você achou o peso dela, você achou o equilíbrio. Ok, o que vocês vão fazer? Pode ligar a moto primeiro. Sentido horário. Ligou a moto. Identificou se ela tá no neutro? Põe só de primeira aí pra luz apagar. Isso, aí, tá vendo que ela tá de primeiro porque a luz apagou. Então vocês têm que identificar. Se ela tiver com a luz apagada, põe uma pra cima, porque provavelmente vai estar de primeira, ó. E isso bem devagar, ela entrou pro neutro. Entrou no neutro, ó. Entrou no neutro, liga a moto. Não, ela já tá ligada na verdade, né? Liga no... Como é o nome mesmo, que é o que agora esqueci? Botão de ignição. Isso, valeu. Ela ligou, tá no neutro ainda, não precisa se preocupar que ela não vai andar. Beleza, passo a passo. Identificou a embreagem. Embreagem, correto. Lado esquerdo. E identificou o freio, lado direito, correto? Freio traseiro aqui embaixo, certo? Identificou tudo isso. O que vocês vão fazer? O passo a passo que eu ensinei, o vídeo completo no YouTube. Põe primeira aí, por favor, Kelvin. Embreagem. Pôs primeira. Vamos lá, vamos achar o ponto da embreagem. Vai lá, Kelvin. Bem devagar, câmera lenta, pessoal. Quando ela começar a querer andar. É aí, Kelvin. Ela começou, ele achou o ponto da embreagem. Ela quer começar a andar, ó. Ele tá segurando até com o pé pra ela não sair. Segura, não acelera. Só segura nesse ponto, pessoal. Começa a acelerar só câmera lenta, mais um pouquinho. Só faz um movimento muito simples. Isso. Aí, ó. Ela vai fazer um barulhinho, mas pode ficar tranquilo. Vai tentando sair agora. Com ela um pouquinho acelerando. Vai lá. Aí, ó. É que ele já tem um pouco de noção que é a segunda aula dele, pessoal. Então, pessoal, você tem que entender que seu cérebro tem que fazer a ligação. Como assim, Maurício? Porque o que acontece? Imagina se eu falo assim, ó. Embreagem, solta a embreagem devagar e acelera. O que vai acontecer? Seu cérebro, ele não sabe nem o ponto da embreagem. Seu cérebro não sabe o quanto que a sua moto acelera. Então, ele tem que começar a pegar as coisas aos poucos. Ele tem que começar a sintonizar as coisas. Como que faz? Primeiro, vamos descobrir, seu cérebro tem que descobrir o quê? Onde que sai a embreagem, o ponto da embreagem. Ele descobriu onde sai o ponto da embreagem, ele já ligou. Pô, eu já sei onde que sai o ponto da embreagem, eu já peguei o ritmo da embreagem. Certo? Certo. Vamos pro acelerador. Então ele tem que descobrir quanto que esse acelerador acelera se eu fazer esse movimento, esse pequeno movimento. O seu cérebro, ele vai fazer essas ligações aos poucos. Ele vai ligar primeiro ponto da embreagem, decorar. O seu cérebro, ele tem que saber onde que sai a embreagem. O Kelvin, o cérebro dele já decorou. A embreagem sai em tal ponto, ele já é automático, como respirar.
o Kelvin já sabe até qual ponto o acelerador tá bom para já sair. Não é que acelera de uma vez. Ele já sabe, o cérebro dele já pegou isso daí, como se fosse respirar. Agora, e aos poucos, igual ele falou, agorinha. Ele falou, mano, eu já sei o ponto, já sei, é como se fosse automático. E é exatamente que tá o pulo do gato. Pro cérebro, ele tem que começar a ligar as duas coisas. Ele juntou o ponto da embreagem com o acelerador, o cérebro, opa, já sei. Ele automaticamente, com o tempo, com a prática, vai ser automático. Os dois vai se conectar, os dois vai trabalhar no mesmo ritmo. E é esse que tá o pulo do gato. É esse que às vezes as pessoas não entendem na hora de ensinar. Tipo, já quer ensinar as duas coisas e o cérebro não sabe as duas coisas direito, entendeu? E aí, pessoal, a dica que eu dou, quando você pegar esses dois timing, embreagem e acelerador, e você estiver trabalhando, começando a querer trabalhar junto os dois, você vai fazer o seguinte: vai um pouquinho, para. Vai um pouquinho, para. Vamos demonstrar, Kelvin. Vai lá. Ó. Ele vai sair. Ele já pegou o jeito de uma ladeira. Isso aqui é uma ladeirinha, ó. Parou, parou, parou. Ó, beleza. Não, fica em paz, acontece. Olha, ó. Vai de novo. Respira. Vai lá. Ó, é uma ladeira. Ele já pegou. Parou, parou. Não precisa andar muito. Andou, parou. Vai lá. De novo. Respira. Ó. Você vai ver que a moto, ela não vai deixar mais descer, porque ela já quer sair. Parou. E é assim, andou um pouco, parou. Andou um pouco, parou. Andou um pouco, parou. Até começar a ficar automático. Vai lá, Kelvin. Parou. Já era. Vídeo. Pessoal, deixa nos comentários aí dicas que vocês querem que eu fale um pouco sobre moto e tal. E eu vou tentar gravar com a câmera corporal, né, de peito, e depois com a de capacete. É que esse é o primeiro vídeo teste e tal, tô pegando o jeito ainda.